O sol castigava a pequena estrada vicinal, levantando redemoinhos de poeira que dançavam ao sabor do vento. No asfalto rachado, um carro popular, carregado de malas e sonhos, agonizava sob o calor implacável. Dentro, o ar era abafado e a tensão palpável. Maria, grávida de 8 meses, sentia o suor escorrer pela testa enquanto tentava inutilmente ligar o carro. O motor tossia, falhava e, por fim, silenciava, deixando-a à mercê do sol e da crescente onda de desespero. Maria sempre fora uma batalhadora. Criada no interior, aprendeu desde cedo a valorizar cada conquista, cada pequeno passo rumo a um futuro melhor. A gravidez era a realização de um sonho, a promessa de uma nova vida ao lado de seu marido, João. Juntos, haviam planejado cada detalhe da mudança para a cidade grande, onde João havia conseguido um emprego promissor. No carro, além das malas, carregavam todas as suas economias, a esperança de um recomeço. A paisagem ao redor era árida e desoladora. De um lado da estrada, a vastidão de um campo ressecado se estendia até onde a vista alcançava. Do outro, um barranco íngreme, coberto por uma vegetação rala e espinhenta, impedia qualquer tentativa de buscar ajuda. O silêncio era quebrado apenas pelo zumbido insistente das cigarras e pelo distante mugido de um gado perdido. Maria sentia-se isolada, vulnerável, como se o mundo inteiro conspirasse contra ela. De repente, um carro da polícia surgiu na estrada, interrompendo a quietude opressiva. O veículo parou bruscamente ao lado do carro de Maria, levantando uma nuvem de poeira que a fez tossir. Um policial corpulento, com o rosto avermelhado pelo sol e uma expressão severa, desceu do carro e caminhou em direção a Maria com passos firmes e decididos. "Problemas?" perguntou o policial com um tom de voz ríspido e impaciente. Maria explicou a situação com a voz embargada pela emoção. Contou sobre a gravidez, a mudança, o sonho interrompido pela pane no carro. O policial ouviu a história com um olhar frio e distante, sem demonstrar qualquer sinal de compaixão. Alguns metros adiante, um grupo de trabalhadores rurais observava a cena com apreensão. Eram homens e mulheres simples, acostumados à lida na roça, mas com um senso de justiça apurado. Conheciam Maria de vista, sabiam de sua história e se solidarizavam com sua situação. A cada palavra áspera do policial, a indignação crescia entre eles, silenciosa, mas intensa. O policial, sem se importar com o estado de Maria, começou a questioná-la de forma agressiva, como se ela fosse uma criminosa. Exigiu seus documentos, revistou o carro e fez acusações infundadas. Maria, sentindo-se humilhada e acuada, tentava manter a calma, mas as lágrimas começavam a escorrer pelo seu rosto. A pressão aumentava a cada instante, a cada palavra dura, a cada olhar de desdém. No meio daquela cena de desespero, um trator surgiu no horizonte, rompendo o silêncio com o ronco potente do motor. O veículo se aproximava lentamente, imponente, conduzido por um homem de rosto marcado pelo sol e mãos calejadas pelo trabalho. Era José, um fazendeiro da região, conhecido por sua honestidade e coragem. Ao perceber a situação, José não hesitou. Parou o trator em frente ao carro da polícia, bloqueando a passagem, e encarou o policial com um olhar firme e determinado. O que ele faria a seguir, ninguém esperava. O sol da tarde castigava a todos, mas parecia que o calor da discussão entre o policial e a mulher grávida era ainda mais intenso. A cada palavra ríspida do agente, o rosto da jovem mãe se contraía em sofrimento, enquanto as mãos acariciavam instintivamente a barriga, como se buscassem proteger o bebê de toda aquela tensão. O fazendeiro, ainda no trator, observava a cena com o senho franzido. Não era da sua natureza se intrometer em assuntos alheios, mas a forma como o policial tratava a mulher o incomodava profundamente. Via em seus olhos o medo e a fragilidade, a exaustão de uma longa viagem e a preocupação com a vida que carregava.
Enquanto o policial repetia as acusações, a voz embargada da mulher tentava explicar a situação, mas era constantemente interrompida. O fazendeiro podia sentir a crescente indignação que tomava conta de si. Aquele homem fardado parecia insensível à condição daquela mulher, transformando uma simples abordagem em um espetáculo de humilhação. A gota d'água veio quando o policial, num tom acusatório, questionou a validade dos documentos apresentados pela mulher. Ela, já à beira das lágrimas, tentava inutilmente argumentar, enquanto o calor e o cansaço a dominavam. Foi nesse momento que o fazendeiro sentiu que não podia mais ficar parado. Com um gesto decidido, ele desligou o trator, o som do motor silenciando abruptamente, chamando a atenção de todos para si. Desceu da máquina com passos firmes e se aproximou da cena, a poeira da estrada levantando a cada movimento. O policial, surpreso com a interrupção, virou-se para ele com uma expressão de irritação. "Com licença, senhor", disse o fazendeiro com uma voz calma, mas firme. "Acho que está sendo um pouco duro demais com essa moça. Ela está grávida e claramente precisa de ajuda, não de mais estresse." O policial, visivelmente contrariado, abriu a boca para responder, mas o fazendeiro continuou. "Eu conheço essa estrada como a palma da minha mão. Se ela precisar de alguma coisa, posso ajudar." Bloco 2. O policial, com o rosto vermelho de raiva, encarou o fazendeiro. A audácia daquele homem em contestar sua autoridade era algo que ele não podia tolerar. "Senhor, não se meta onde não é chamado. Estou conduzindo uma investigação e preciso que se afaste", vociferou o policial, tentando manter a compostura. A mulher grávida, observando a cena, sentiu um fio de esperança surgir em meio ao desespero. A atitude daquele fazendeiro, um completo estranho, era um sopro de alívio em meio à tempestade. Seus olhos marejados encontraram os do fazendeiro em um gesto silencioso de gratidão. O fazendeiro, por sua vez, não se intimidou com a reação do policial. Sua postura era firme e determinada. "Eu me meto sim, senhor. Essa moça está precisando de ajuda e, se o senhor não está disposto a oferecer, eu vou", respondeu o fazendeiro, mantendo o tom calmo, mas com uma determinação inabalável. A discussão entre os dois homens se intensificava, atraindo a atenção de outros motoristas que passavam pela estrada. Alguns diminuíram a velocidade para observar a cena, enquanto outros buzinavam impacientemente, querendo seguir seus caminhos. A tensão no ar era palpável. O policial, sentindo-se desafiado em sua autoridade, decidiu mudar de tática. "Muito bem, senhor. Já que o senhor insiste em defender essa moça, então se responsabilize por ela. Se os documentos dela estiverem irregulares, o senhor também responderá por isso", disse o policial, com um sorriso sarcástico no rosto. O fazendeiro, sem hesitar, aceitou o desafio. "Eu me responsabilizo sim. Se houver algum problema com os documentos, eu garanto que tudo será resolvido da forma correta", respondeu o fazendeiro, encarando o policial nos olhos. A mulher grávida, ouvindo as palavras do fazendeiro, sentiu um nó na garganta. Aquele homem, que até então era um desconhecido, estava disposto a arriscar tudo por ela. A gratidão que sentia era imensa e transbordava em seus olhos. Bloco 3. A tensão pairava no ar, enquanto o policial, contrariado, retomava a verificação dos documentos da mulher. Ele os analisava minuciosamente, procurando qualquer inconsistência que pudesse justificar sua atitude. Cada segundo parecia uma eternidade para a mulher grávida, que ansiava pelo fim daquele pesadelo. O fazendeiro, mantendo a postura firme, observava o policial com atenção. Ele sabia que a situação era delicada e que qualquer passo em falso poderia piorar as coisas. Sua principal preocupação era garantir a segurança e o bem-estar daquela mulher e do bebê que ela carregava. Enquanto o policial examinava os documentos,
A mulher grávida começou a sentir fortes dores na barriga. O estresse e a tensão da situação estavam afetando sua saúde. Ela tentava controlar a respiração, mas as dores se intensificavam a cada minuto. O fazendeiro, percebendo o sofrimento da mulher, não hesitou em agir. Senhor policial, acho que já chega. Essa moça não está se sentindo bem e precisa de atendimento médico. Se o senhor não se importa, eu vou levá-la para o hospital, disse o fazendeiro com um tom de urgência na voz. O policial, ainda relutante, finalmente cedeu. Está bem, leve-a para o hospital, mas não pense que isso a livrará da investigação. Assim que ela estiver em condições, quero que compareça à delegacia para prestar esclarecimentos, disse o policial, com um olhar ameaçador. O fazendeiro, ignorando a ameaça, ajudou a mulher a entrar no trator. Com cuidado, ele a acomodou no banco e ligou o motor. A mulher, aliviada por finalmente se afastar daquele lugar, sorriu fracamente para o fazendeiro em sinal de gratidão. Enquanto o trator se movia lentamente pela estrada, a mulher grávida fechou os olhos e respirou fundo. Agradeceu em silêncio àquele homem que surgiu em sua vida como um verdadeiro anjo da guarda. Bloco 4. O trajeto até o hospital pareceu uma eternidade. A cada solavanco do trator, a mulher grávida sentia as dores se intensificarem. O fazendeiro, percebendo seu sofrimento, dirigia com o máximo de cuidado possível, tentando amenizar o desconforto. Enquanto dirigia, o fazendeiro observava a mulher pelo retrovisor. Via em seu rosto o cansaço, a dor e a preocupação. Imaginava o medo que ela devia estar sentindo, sozinha e longe de casa, prestes a dar à luz. A mulher, por sua vez, sentia-se grata pela ajuda daquele estranho. Não sabia quem ele era, nem o que o motivava a ajudá-la, mas confiava em sua bondade. Em seus olhos via a sinceridade e a compaixão de um homem de bom coração. Finalmente, o trator chegou ao hospital. O fazendeiro estacionou em frente à entrada de emergência e ajudou a mulher a descer. Com cuidado, ele a conduziu até a recepção, onde explicou a situação para os enfermeiros. A mulher foi prontamente atendida e levada para a sala de exames. O fazendeiro aguardou ansiosamente na sala de espera, torcendo para que tudo ficasse bem. Sentia-se responsável por aquela mulher e pelo bebê que ela carregava. Enquanto esperava, o fazendeiro começou a refletir sobre o que havia acontecido. A forma como o policial havia tratado a mulher era injustificável. Abusar do poder e humilhar pessoas indefesas era algo que ele não podia tolerar. Pensou em como a sociedade muitas vezes se mostrava indiferente ao sofrimento alheio. As pessoas passavam pelos problemas dos outros sem se importar, cada um preocupado apenas com seus próprios interesses. Bloco 5. A espera na sala de emergência parecia interminável. O fazendeiro caminhava de um lado para o outro, ansioso por notícias da mulher grávida. A cada enfermeira que passava, ele perguntava sobre seu estado, mas as respostas eram sempre vagas e evasivas. O tempo passava e a angústia do fazendeiro aumentava. Imaginava a mulher sozinha, em meio a médicos e enfermeiros desconhecidos, lutando para trazer seu filho ao mundo. Sentia-se impotente por não poder fazer mais para ajudá-la. De repente, um médico surgiu na sala de espera e chamou pelo nome do fazendeiro. O coração dele disparou. Temia o pior. Aproximou-se do médico com passos hesitantes, preparado para receber a notícia que mudaria sua vida para sempre. O médico, com um sorriso no rosto, tranquilizou o fazendeiro. A senhora está bem? O bebê também. Foi apenas um susto, disse o médico, aliviando a tensão que pairava no ar. Ela precisará ficar em observação por algumas horas, mas em breve poderá ir para casa. O fazendeiro respirou aliviado. Agradeceu ao médico repetidas vezes, emocionado com a boa notícia. Sentia-se como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. O médico convidou o fazendeiro a visitar a mulher no quarto. Com o coração transbordando de alegria, ele seguiu o médico até o quarto, onde a mulher estava internada.
Ao entrar no quarto, o fazendeiro encontrou a mulher sorrindo, com o bebê nos braços. A cena era tão bela e emocionante que ele não conseguiu conter as lágrimas. Bloco 6. A mulher, com um olhar de gratidão, convidou o fazendeiro a se aproximar. Muito obrigada por tudo que fez por mim, disse ela com a voz embargada pela emoção. Se não fosse por você, não sei o que teria acontecido. O fazendeiro aproximou-se da mulher e do bebê, admirado com a beleza daquela cena. O recém-nascido dormia tranquilamente nos braços da mãe, alheio a toda a confusão que havia acontecido. Não precisa agradecer, respondeu o fazendeiro com um sorriso sincero. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa de bom coração faria. O importante é que vocês dois estão bem. A mulher olhou para o fazendeiro com admiração. Sua bondade e generosidade eram raras nos dias de hoje. Sentia-se abençoada por ter encontrado um anjo da guarda em seu caminho. O fazendeiro perguntou à mulher sobre seus planos. Ela explicou que estava a caminho da casa de seus pais, onde pretendia ficar até o bebê completar alguns meses. Contou que havia perdido o emprego recentemente e que estava passando por dificuldades financeiras. O fazendeiro ouviu atentamente a história da mulher, comovido com suas dificuldades. Decidiu que faria tudo ao seu alcance para ajudá-la. Ofereceu-se para levá-la até a casa de seus pais assim que ela recebesse alta do hospital. Prometeu que a ajudaria a encontrar um novo emprego e que daria todo o suporte necessário para que ela pudesse criar seu filho com dignidade. Bloco 7. A mulher, surpresa com a generosidade do fazendeiro, não conseguiu conter as lágrimas. Sua bondade era tão grande que parecia irreal. Sentia-se grata por ter encontrado um amigo em um momento tão difícil de sua vida. Aceitou a ajuda do fazendeiro com alegria e gratidão. Sabia que, com o apoio dele, seria capaz de superar todas as dificuldades e dar um futuro digno ao seu filho. Nos dias seguintes, o fazendeiro cumpriu todas as suas promessas. Levou a mulher e o bebê até a casa de seus pais, ajudou-a a encontrar um novo emprego e deu todo o suporte necessário para que ela pudesse se restabelecer. A mulher, com o tempo, conseguiu se reerguer e reconstruir sua vida. Encontrou um bom emprego, fez novos amigos e criou seu filho com amor e dedicação. Nunca se esqueceu do fazendeiro que a ajudou em um momento tão difícil. Considerava-o um verdadeiro anjo da guarda, um amigo para a vida toda. O fazendeiro, por sua vez, sentia-se feliz por ter feito a diferença na vida daquela mulher. Ajudar o próximo era algo que lhe dava grande satisfação e o fazia sentir-se realizado. A história da mulher grávida e do fazendeiro se espalhou pela região, inspirando outras pessoas a praticarem o bem e a ajudarem o próximo. A atitude do fazendeiro mostrou que, mesmo em um mundo cheio de individualismo e indiferença, ainda existem pessoas dispostas a fazer a diferença. Bloco 8. O tempo passou. O bebê cresceu forte e saudável, cercado de amor e carinho. A mulher reconstruiu sua vida e se tornou uma pessoa feliz e realizada. O fazendeiro continuou sua vida simples e honesta, sempre disposto a ajudar quem precisasse. Um dia, a mulher decidiu visitar o fazendeiro para agradecer novamente por tudo que ele havia feito por ela. Levou consigo o filho, que já era um menino esperto e curioso. Ao chegar à fazenda, a mulher encontrou o fazendeiro trabalhando no campo. Aproximou-se dele com um sorriso no rosto e o abraçou com carinho. O fazendeiro, surpreso com a visita, retribuiu o abraço com alegria. Sentia-se feliz por rever a mulher e conhecer seu filho. A mulher apresentou o filho ao fazendeiro e contou a ele como sua vida havia mudado desde que eles se encontraram na estrada. Agradeceu novamente por todo o apoio e carinho que ele havia lhe dado. O fazendeiro, emocionado com as palavras da mulher, disse que se sentia honrado por ter feito parte de sua história. Afirmou que a amizade deles era um presente valioso que ele guardaria para sempre em seu coração. O menino, curioso, perguntou ao fazendeiro por que ele havia ajudado sua mãe.
O fazendeiro sorriu e respondeu: porque era a coisa certa a se fazer. Quando vemos alguém precisando de ajuda, devemos estender a mão e oferecer o que temos de melhor. Aquelas palavras ficaram gravadas na mente do menino. Ele cresceu com a convicção de que ajudar o próximo é um dever de todos e que a bondade e a generosidade são os maiores tesouros que podemos possuir. A história da mulher grávida e do fazendeiro se tornou um exemplo de solidariedade e amor ao próximo, mostrando que um simples gesto de bondade pode mudar o mundo para melhor. Bloco 1. A poeira avermelhada dançava no ar enquanto o trator imponente bloqueava a passagem da viatura. O policial, outrora autoritário, agora via-se confrontado por uma barreira inesperada, um símbolo da resistência silenciosa que brotava do coração daquela comunidade rural. A mulher grávida, antes subjugada pela humilhação, ergueu o olhar, encontrando no gesto do fazendeiro uma chama de esperança. O ar, denso e carregado de tensão, parecia prender a respiração de todos os presentes. A atitude do fazendeiro, um homem simples, de mãos calejadas e olhar firme, irrompeu como um trovão em meio àquela cena de opressão. Ele não proferiu palavras inflamadas, não brandiu armas ou ameaças. Apenas posicionou seu trator, uma máquina de trabalho, um instrumento de sustento, como um escudo protetor entre a vulnerabilidade da mulher e o abuso de poder do policial. Aquele trator, agora, representava a voz que clamava por justiça, a solidariedade que unia a comunidade contra a prepotência. O policial, perplexo, tentava entender a dimensão daquele ato. A sua autoridade, antes incontestável, esbarrava na determinação silenciosa daquele homem do campo. Ele se sentia desafiado, não por uma rebelião violenta, mas por uma resistência pacífica, carregada de significado. A cada minuto que se passava, a sua posição se tornava mais insustentável, o seu poder mais questionável. A presença do trator ali não era apenas um obstáculo físico, mas um espelho que refletia a sua própria conduta, expondo a sua desumanidade. A mulher, sentindo um alívio imediato, deixou que algumas lágrimas silenciosas escorressem pelo seu rosto. Eram lágrimas de gratidão, de esperança renovada, de reconhecimento da força que reside na união e na solidariedade. Ela percebia que não estava sozinha, que a sua dor não era ignorada, que a sua dignidade era defendida por aqueles que compreendiam o verdadeiro significado da justiça. Aquele momento, carregado de emoção, selava um pacto silencioso entre ela e o fazendeiro, um laço de respeito e admiração que resistiria ao tempo e às adversidades. Bloco 2. O silêncio na estrada era quase palpável, quebrado apenas pelo som distante dos pássaros e pelo murmúrio do vento que agitava as folhas das árvores. A tensão, porém, permanecia intensa, como uma corda esticada prestes a arrebentar. O policial, visivelmente contrariado, hesitava em tomar uma atitude drástica, consciente de que qualquer movimento brusco poderia inflamar ainda mais a situação. Ele sabia que estava sendo observado, não apenas pelos presentes, mas por toda a comunidade, que acompanhava atentamente o desenrolar dos acontecimentos. A cada segundo que passava, a sua autoridade se esvaía, substituída por uma crescente sensação de impotência. Ele se sentia encurralado, não apenas pelo trator que bloqueava o seu caminho, mas pela força moral que emanava daquele homem do campo, pela indignação silenciosa que pairava no ar. A sua farda, antes um símbolo de poder e respeito, agora parecia pesada, desconfortável, como um manto de vergonha. Ele percebia que a sua conduta, naquele dia, havia maculado a sua reputação, comprometido a sua credibilidade. A mulher, amparada pela coragem do fazendeiro, sentia uma onda de força interior que a impelia a seguir em frente. Ela sabia que o caminho seria árduo, que os desafios seriam muitos, mas a certeza de que não estava sozinha a encorajava a lutar pelos seus
direitos, a defender a sua dignidade, a proteger o seu futuro filho. Aquele gesto de solidariedade, aparentemente simples, havia transformado a sua vida, dando-lhe a esperança de um amanhã mais justo e igualitário. O fazendeiro, mantendo a sua postura firme e serena, observava atentamente o policial, sem proferir uma palavra. Ele não buscava confronto, não desejava humilhar ou ofender. Apenas queria garantir que a justiça fosse feita, que a dignidade daquela mulher fosse respeitada, que o abuso de poder fosse combatido. Ele acreditava que a sua atitude era um dever cívico, uma responsabilidade moral que todos deveriam assumir em defesa dos mais vulneráveis e oprimidos. Bloco 3. A reação do policial foi de frustração contida. Ele rangeu os dentes, cerrou os punhos, mas conteve a explosão de raiva que ameaçava dominá-lo. Sabia que qualquer ato impulsivo poderia ter consequências ainda mais graves, tanto para ele quanto para a sua instituição. A presença da câmera de um celular, empunhada por um dos moradores, o lembrava constantemente de que estava sendo filmado, de que as suas ações seriam avaliadas e julgadas. A mulher, por sua vez, sentiu um misto de alívio e apreensão. O gesto do fazendeiro lhe dava forças, mas também a deixava preocupada com as possíveis represálias que ele poderia sofrer. Ela temia que o policial, movido pela vingança, pudesse persegui-lo, prejudicá-lo de alguma forma. A sua gratidão era imensa, mas o medo a assombrava, a lembrando da fragilidade da sua situação. O fazendeiro, percebendo a angústia da mulher, dirigiu-lhe um olhar de conforto e segurança. Ele não proferiu palavras, mas o seu olhar transmitia uma mensagem clara. Ele não se intimidaria, não se acovardaria, não a abandonaria. Ele estava ali para protegê-la, para defendê-la, para garantir que a justiça fosse feita, custasse o que custasse. Aquele olhar, carregado de compaixão e determinação, acalmou o coração da mulher, dissipando o seu medo e renovando a sua esperança. A comunidade, que acompanhava tudo de perto, manifestava o seu apoio ao fazendeiro de diversas formas. Alguns erguiam os punhos em sinal de solidariedade, outros aplaudiam o seu gesto de coragem. Outros simplesmente observavam em silêncio, transmitindo a sua admiração e respeito. Aquele momento unia a todos em um só propósito: defender a justiça, a dignidade e a solidariedade, valores que consideravam fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Bloco 4. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente pela região, ganhando destaque nas redes sociais e nos veículos de comunicação locais. O fazendeiro, de repente, se viu alçado à condição de herói, um símbolo da resistência contra o abuso de poder e a injustiça. A sua atitude corajosa inspirou outras pessoas a se manifestarem, a denunciarem casos de violência e opressão, a lutarem por seus direitos. O pequeno gesto, aparentemente isolado, desencadeou uma onda de solidariedade e engajamento social. O caso da mulher grávida, humilhada pelo policial, ganhou repercussão nacional, gerando debates acalorados sobre a conduta das autoridades, a importância do respeito aos direitos humanos e a necessidade de combater o racismo e a discriminação. A sociedade, indignada, exigia punição para o policial e medidas para evitar que casos semelhantes se repetissem. A pressão popular obrigou as autoridades a abrirem uma investigação e a tomarem medidas disciplinares contra o policial. A atitude do fazendeiro, por outro lado, foi amplamente elogiada e reconhecida. Ele recebeu prêmios e homenagens, mas manteve a sua humildade e simplicidade, afirmando que apenas fez o que considerava certo. Ele se tornou um exemplo a ser seguido, um modelo de cidadania e engajamento social.
A sua história inspirou outras pessoas a se tornarem mais ativas e participativas na vida da comunidade, a defenderem os seus valores e a lutarem por um mundo mais justo e igualitário. Aquele episódio, aparentemente isolado, revelou a força da união e da solidariedade, a importância da resistência contra o abuso de poder e a necessidade de combater a injustiça e a discriminação. A história do fazendeiro que parou o trator para defender uma mulher grávida se tornou um símbolo da luta por um mundo mais justo e igualitário, um exemplo de que a coragem e a determinação podem transformar a realidade e construir um futuro melhor para todos. Bloco 5. O impacto emocional daquele dia foi profundo e duradouro. A mulher grávida, fortalecida pela solidariedade que recebeu, encontrou forças para seguir em frente, para criar o seu filho com amor e dignidade. Ela aprendeu que não estava sozinha, que a sua voz tinha valor, que a sua história importava. Aquele episódio a transformou em uma pessoa mais forte, mais consciente, mais engajada na luta por seus direitos. O policial, por sua vez, enfrentou as consequências de seus atos. A sua reputação foi manchada, a sua carreira comprometida, a sua credibilidade questionada. Ele teve que lidar com o peso da sua consciência, com a vergonha de ter abusado do seu poder, com a dor de ter humilhado uma mulher grávida. Aquele episódio o marcou profundamente, o obrigando a refletir sobre a sua conduta e a repensar os seus valores. O fazendeiro, apesar de ter se tornado um herói, não se deixou levar pela fama e pelo reconhecimento. Ele continuou a ser o mesmo homem simples e humilde, dedicado ao seu trabalho e à sua comunidade. Ele sabia que a sua atitude havia feito a diferença na vida daquela mulher, mas também tinha consciência de que a luta por um mundo mais justo e igualitário estava longe de terminar. Aquele episódio o motivou a continuar engajado na defesa dos direitos humanos e na promoção da justiça social. Aquele dia, que começou com humilhação e opressão, terminou com esperança e solidariedade. A história do fazendeiro que parou o trator para defender uma mulher grávida se tornou um lembrete de que a coragem, a compaixão e a união podem transformar a realidade e construir um futuro melhor para todos. Bloco 6. Um pequeno gesto que simbolizou o desfecho da história foi a mulher, meses depois, visitando a fazenda com seu bebê nos braços. Ela queria apresentar o pequeno milagre ao homem que, com sua coragem, havia lhe devolvido a esperança. O fazendeiro, com um sorriso sereno, pegou o bebê no colo, sentindo a leveza e a fragilidade daquela nova vida. Aquele momento silencioso e emocionante selou um laço de gratidão e amizade que duraria para sempre. Outro símbolo marcante foi a imagem do trator, parado na estrada, como um monumento à resistência e à solidariedade. Aquele trator, antes apenas uma máquina de trabalho, se tornou um símbolo da luta por um mundo mais justo e igualitário, um lembrete de que a coragem e a determinação podem transformar a realidade. A imagem do trator, estampada em camisetas e cartazes, se espalhou pela região, inspirando outras pessoas a se manifestarem e a lutarem por seus direitos. Uma memória que ficou gravada na mente de todos foi o olhar do fazendeiro, firme e sereno, transmitindo segurança e confiança à mulher grávida. Aquele olhar carregado de compaixão e determinação acalmou o coração da mulher, dissipando o seu medo e renovando a sua esperança. Aquele olhar se tornou um símbolo da solidariedade e da empatia, um lembrete de que um simples gesto de bondade pode fazer toda a diferença na vida de alguém. E, finalmente, a lembrança das lágrimas silenciosas da mulher, escorrendo pelo seu rosto enquanto o fazendeiro bloqueava a passagem da viatura. Aquelas lágrimas de alívio e gratidão simbolizavam a dor e o sofrimento de tantas outras pessoas que são vítimas de abuso de poder e injustiça. Aquelas lágrimas se tornaram um apelo à justiça e à solidariedade,
um lembrete de que a luta por um mundo mais justo e igualitário ainda não terminou. Bloco 7. A revelação mais profunda que emergiu daquela situação foi a constatação de que a verdadeira força reside na união e na solidariedade. O fazendeiro, agindo sozinho, talvez não tivesse conseguido impedir o abuso do policial. Mas, com o apoio da comunidade, que o incentivou e o protegeu, ele se tornou um símbolo da resistência e da esperança. Aquela experiência demonstrou que, quando as pessoas se unem em defesa de um ideal, elas são capazes de superar qualquer obstáculo e de transformar a realidade. Outro entendimento importante que surgiu daquele episódio foi a percepção de que o poder não está nas mãos das autoridades, mas sim nas mãos do povo. O policial, abusando do seu poder, acreditava que poderia humilhar e oprimir a mulher grávida impunemente. Mas ele se enganou. A reação da comunidade, liderada pelo fazendeiro, mostrou que o povo tem o poder de questionar, de resistir e de exigir justiça. Aquela experiência demonstrou que a verdadeira democracia reside na participação ativa e engajada dos cidadãos. Uma última revelação, talvez a mais importante de todas, foi a constatação de que a compaixão e a empatia são os valores mais importantes para a construção de um mundo mais justo e igualitário. O fazendeiro, ao se colocar no lugar da mulher grávida, ao sentir a sua dor e a sua angústia, agiu com coragem e determinação para defendê-la. Aquela atitude demonstrou que a compaixão e a empatia são as ferramentas mais poderosas para combater a injustiça e a opressão. A história do fazendeiro que parou o trator para defender uma mulher grávida se tornou um exemplo de que a coragem, a compaixão e a união podem transformar a realidade e construir um futuro melhor para todos. Bloco 8. E assim, a poeira da estrada assentou, levando consigo a tensão e a humilhação daquele dia. O sol se pôs no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e dourado, como uma promessa de um novo amanhecer. A mulher grávida, amparada pela coragem do fazendeiro e pela solidariedade da comunidade, seguiu o seu caminho, mais forte e confiante do que nunca. Ela sabia que o futuro reservava desafios, mas também tinha a certeza de que não estava sozinha, que a sua voz tinha valor, que a sua história importava. O trator, imponente e silencioso, permaneceu parado na estrada como um guardião da justiça e da dignidade. A sua presença ali era um lembrete constante de que a coragem, a compaixão e a união podem transformar a realidade e construir um mundo melhor para todos. O fazendeiro, com o olhar sereno e o coração em paz, retornou ao seu trabalho, sabendo que havia feito a coisa certa. Ele havia defendido a justiça, a dignidade e a solidariedade, valores que considerava fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Naquela noite, sob o céu estrelado do interior, a comunidade se reuniu para celebrar a coragem do fazendeiro e a resiliência da mulher grávida. Cantaram canções, contaram histórias e compartilharam esperanças, selando um pacto de união e solidariedade que duraria para sempre. A história do fazendeiro que parou o trator se tornou uma lenda, um exemplo a ser seguido, um símbolo da luta por um mundo mais justo e igualitário. Aquele dia, que começou com humilhação e opressão, terminou com esperança e solidariedade, provando que a coragem e a compaixão podem florescer até nos terrenos mais áridos, e que, às vezes, tudo o que é preciso para fazer a diferença é um trator, um coração generoso e a determinação de fazer o que ninguém mais faz.